qual é o ponto que mais chamou a atenção pra você nesse período de dizer assim, que você entendeu realmente que era um relacionamento abusivo? Quando você ama uma pessoa, Alê, você quer que ela seja feliz. Sim. Né? Então, assim, um relacionamento, ele nunca será perfeito, já diz o nome, relacionamento. Mas tem que existir o respeito, né? E assim, se você ama, você quer que a pessoa esteja feliz, que ela faça o que faz ela feliz, porque se ela estiver feliz, você vai estar feliz junto. Quando você começa a podar o que a pessoa é, você tira a identidade dela. Ou seja, você quer que ela seja uma pessoa que ela nunca foi. E você não foi enganado em relação a isso. Você casou com a consciência enxergando quem era sua esposa ou seu marido. Sim. Então, como que você quer transformar ela numa pessoa que ela não é? É verdade. E como você falou no episódio anterior, no bloco anterior, você se converteu à religião, né? Sim, e foi leve pra mim, Alê. Não foi pesado. Não. Então, não, foi leve. O que a gente vê nesse caso, já que da religião em si, vê que a mulher que se converte ao islamismo, né? Ela é uma mulher extremamente oprimida e tudo mais. Conta pra gente, quebra esse biscoito. Vamos lá. Por fora, eu realmente tinha essa impressão, tá? Mas não é. O islamismo, diferente, cada religião tem os seus princípios, enfim. Mas o islamismo, por si só, Islã é religião da paz, né? Só que, assim como na palavra de Deus evangélica, para os muçulmanos, a mulher, ela é uma auxiliadora, né? Ela não é a cabeça da relação. Ela é uma auxiliadora do marido. Então, isso não é muito diferente. O que acontece é que existem denominações dentro do Islã que são radicais, que são sunitas. Tipo as doutrinas. Que são xiitas, e eles distorcem o que está no Alcorão, né? E aí, o que aconteceu comigo dentro da mesquita? Né? Eu comecei a ler o Alcorão. Porque se eu tinha a intenção de fazer com que as mulheres ali tivessem alguma voz, eu precisaria entender qual era a doutrina correta, né? E foi o que eu fiz. Quando eu comecei a frequentar a mesquita, eu comecei a me aprofundar, fiz aulas extras de Alcorão, né? Fui para a Madrasa Árabe, que é uma escola árabe, para entrar no sistema e entender, para eu começar a me posicionar. Por que, Alê? Porque eu percebia que as mulheres ali estavam, não é julgando, tá? Mas eu achava pouco a gente chegar às sextas-feiras, tá? Subir, colocar o hijab, a abei e mandei e orar e ir embora para casa. Eu achava isso pouco. Eu entendia que da mesma forma que os homens tinham um momento de comunhão, sim, de diálogo, não existia no Alcorão nada que proibisse isso. Então, após o estudo do Alcorão, eu marquei uma reunião com o sheik e o presidente da mesquita e expus que a gente não precisaria só ouvir, que a gente poderia falar, organizar as festas, fazer coisas novas, dar voz às mulheres, fazer seminários, explicar sobre violência doméstica. Na época eu já estava formada. E nessa época você ainda estava casada? Estava casada. Nossa, imagina o impacto pra ele. Foi. E aí, assim, eu já esperava ou não, mas o sim a gente já tem. Meu Deus. E foi o sim. E aí eu virei a presidente. O sheik deu sim? Sim. Isso é coisa de Deus, filha. Aí eu virei a presidente da Comissão Feminina da Mesquita Islâmica de Santos. Olha só. E aí as mulheres começaram a ter voz, a gente fez eventos, a gente fazia festas de caridade, Ramadã, a gente fazia as festas, fazia gravações, fazia coisas sobre os direitos das mulheres, então a mesquita abriu. Até porque, como advogada, você sabe quais são esses sim, direitos, né? Não sim, somente da mulher, mas no geral. Então, foi muito bom pra você trazer pra elas, né? E foi muito bom, porque as mulheres começaram a sentir útil. Não apenas um lugar de oração, mas um lugar de expansão, de crescimento, de renovação, de autoajuda, de comunhão. Sim. E a gente percebe que, como a gente falou logo no início, essa questão da religião em si para as mulheres é taxado como algo realmente ruim, né, para as mulheres. Sim. E você trazer essa outra versão pra gente mostra que realmente elas vão ter uma voz se posicionarem. Exatamente. O que estava faltando era posicionamento.
E aí você foi essa pessoa que foi lá e fez acontecer alguma coisa. Fiz. Que legal, Fez. que bacana. E aí, como é que foi essa virada de chave pra você entender que você também vivia num relacionamento abusivo? Qual foi o ponto que você conseguiu perceber que não era somente amor, era um relacionamento abusivo? Foi pelas atitudes dele ou pela forma? Sabe por que eu te pergunto isso, Jaque? Sim. Porque assim, nós somos um canal que vai em muitos lugares. Então pode ser que uma mulher que esteja assistindo agora, ela se identifique e fale assim, será que eu realmente não vivo um relacionamento abusivo? E não sei, né? Porque até então, pelo que eu vejo, que eu estudo, a maioria das mulheres que passam por relacionamentos abusivos, elas não percebem. Elas só percebem quando acontece a violência. E às vezes nem sempre quando elas são espancadas, elas percebem isso. Sim. Elas acham, não, ele se estressou. Vamos dizer assim. Então, é bom você trazer a sua versão, porque assim, pra ter uma noção realmente de como isso vai acontecendo. É igual quando quando eu pergunto pra alguém que tem um diagnóstico, qual foi o sintoma? Porque a gente percebe, o nosso Sim. corpo dá sinal. Da mesma forma é isso, um relacionamento abusivo, tanto para o homem quanto para a mulher, porque também tem homem que passa por relacionamentos Sim. abusivos. Sim. Qual é o sinal? O sinal é quando você percebe que o controle é um pouco a mais. O meu sinal, tá? Sim. Então, assim, exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Tinha dias que a gente entra aí no fórum às 2 horas da tarde, às 6 horas você está lá. E aí o meu telefone não parava. Tá fazendo o quê? Mas até que horas? É homem ou mulher o cliente? Mas por quê? O que tá conversando? Quer dizer, coisas que não vêm ao caso. Sim. Né? E assim, e isso não foi de início. Foi... Eu não sei se a pessoa percebe que você, de repente, é autossuficiente e não depende do que ele te reserva financeiramente, e isso acaba gerando medos, mas acaba tendo cobranças absurdas a mais, tá? Eu não cheguei à parte, graças a Deus, de violência física, mas psicológica de todos os sentidos. Que eu acho que é uma das piores. Sim. Gera muitos traumas. Então, assim, nada eu podia, o meu celular não parava, eu não tinha paz de atender clientes e isso só piorava. E quando eu chegava em casa, por que eu cheguei àquela hora, onde eu estava, insinuações mais absurdas que você possa imaginar, né? Uhum. Mas eu só estava trabalhando, né? E o que foi a gota d'água? Isso foi um desgaste, né? Porque são 15 anos. Então, se a gente falar que foi de todo ruim, é Não mentira. foi, é verdade. Mas isso foi a impressão para as mulheres entenderem é que quanto mais eu avançava no meu trabalho, mais eu crescia financeiramente, emocionalmente, e isso mais incomodava. E qual foi a reação dele quando ele viu que você estava avançando dentro da mesquita? Porque, querendo ou não, tem um certo... Ele entrou um pouco em choque. Porque uma mulher se posicionar e levar outras mulheres, porque como você falou, Sim. E você me contou que você criou um certo departamento de mulheres. Sim, sim. E ele existe até hoje. Olha que coisa boa. Porque isso é o mais importante, o legado ficou e elas não pararam. Elas entenderam que elas poderiam ir até a mesquita muito além de só orar. Elas poderiam fazer algo por outras mulheres, né? Então foi isso, Ale. E assim, a tendência nesse tipo de relacionamento, quando as pessoas não querem melhorar, é piorar, né? Então o que aconteceu? Em 2012, meu pai faleceu. E eu disse de início que eu sou filha única. Uhum. Minha mãe se casou muito nova e era extremamente dependente dele. Em todos os sentidos, principalmente emocional. Durante um ano, minha mãe teve 6 AVCs. Meu pai faleceu. Durante esse ano de falecimento, minha mãe teve 6 AVCs. Nossa, E ficou totalmente dependente de mim, né? Por mais que a gente tivesse cuidador, enfim. Ficou acamada. E aí, isso foi em 2012, eu fiquei 2 anos nessa loucura. Aí era trabalho, casa, filho, marido, mãe e escritório. E aí, um belo dia, quando já tava, tudo era reclamação, tudo tava ruim, desde comida, desde prato voando, que você chegava cansado e os pratos voavam, porque não tava bom, enfim. E eu escutei assim num domingo: eu vou falar uma coisa pra você, eu não casei pra não ter mulher em casa, você vai escolher hoje, ou eu ou a sua mãe. A minha resposta foi imediata, eu nem pensei, né? Eu falei, olha... a minha resposta é de acordo com o Alcorão, inclusive. Você falou isso? Eu falei, honrar seu pai e a sua mãe, isso tá escrito, né? Então, vamos resolver, não tem problema. Só que ele não me levou a sério, Ale. E eu tinha resolvido porque eu já tinha
um histórico de tentativas de melhora e nada. Então, isso foi num domingo, numa terça-feira estava eu assinando meu próprio divórcio. É porque advogada, você nem fez o divórcio. Ia ser até mais fácil. Foi isso que aconteceu. Em 2014 eu me divorciei.